A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo da IBD. Dando continuidade aos nossos tutoriais, hoje nós vamos estudar o primeiro semestre, que o tema é Evangelho de Marcos. Foi escrita pelo pastor Abinaê Vargas Vieira. A lição é número 2, Um Coração de Servo. A coordenação desse dia é da missionária Jane. Tá? Será ministrada dia 8/1/2023. Continuando aqui, eu já expliquei no tópico 1, no tópico 2, agora eu vou explicar aqui também no tópico 3. Eu estou com algumas dificuldades na minha dicção, porque eu tive que fazer uma cirurgia e extrair todos os meus dentes. Por isso que eu estou usando máscara, tá? E também, então, a minha dicção, tá? Não está muito boa. Mas eu creio que dá para entender. Tá? Peço desculpa a todos que estão assistindo o vídeo, né? E que logo, né, daqui, eu acredito que o dentista disse que estaria mais ou menos 2 meses. Aí a gente vai voltar aí, né, a colocar a prótese e vai estar tudo bem, tá bom? Bom, então aqui para nós terminarmos a lição número 2, o tópico 3. Jesus, o exemplo de servo em ação. Em Marcos observamos Jesus fazendo coisas e não falando. Daí a necessidade de estudá-la em toda a sua totalidade, para aprendermos com Marcos que, sendo servos de Cristo, não podemos permanecer imparciais, necessitamos responder efetivamente ao nosso chamado. 3.1, o item 3.1, o servo que nos ensina que devemos ser guiados por fé. O autor diz que em Marcos devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo a ponto de confiarmos nele todas as nossas dores. Marcos 1, 40 a 42. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-lhe de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e colocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Marcos apresenta que devemos nos chegar a Cristo, e ele cuidará de nós. Marcos 10, 51, 52. E Jesus lhe disse: que queres que eu faça? E o servo lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Aqui está faltando o 52, né? Marcos 10, 52. Pronto. No 52 diz: Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Precisamos colocar nossa fé em Cristo, tomando-nos seus discípulos para cumprimento do ide determinado por ele. Marcos 16, de 15 a 18. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em Marcos fica evidenciado que Jesus sempre nos socorre em todas as nossas situações e ansiedade, medo e dores que enfrentamos. Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada,
e despertaram, dizendo: Mestre, não se dirá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Paulo, consciente, né? Eita. O que aconteceu aqui? Só um minutinho. Tá. Paulo, consciente da proximidade da vinda de Cristo, em Gálatas, adverte a andar em espírito e não praticar a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí no comentarista aqui, o autor cita o bispo Abner Ferreira. A fé é um elemento essencial para afastar a ansiedade do nosso coração. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vêem. Tudo na vida do cristão provém de fé. Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Heróis do passado venceram as aflições da vida pela fé. Hebreus 11:33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões. Para vencermos o mundo com suas ansiedades, devemos viver uma vida de fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou que pedimos. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é o Deus do impossível. Mateus 17:20. Jesus lhe disse: Por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tende fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá e há de passar, e nada vos será impossível. Aí no item 3.2, ao servo nos mostrou ser possível liderar através do serviço. Só um minutinho. Em Marcos, o autor diz que é difundida a ideia de que Jesus liderava através do serviço. Marcos, de 1, 37, 39. E achando que disseram todos que buscam. E ele lhe disse: Vamos à aldeia vizinha para que ali também pregue, porque para isso vim. E pregar na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E dos quatro evangelhos, Marcos é onde podemos identificar que este evangelho é o que mais destaca essa observação. Assim, o autor diz que seus discípulos devem imitá-lo no serviço. Comentarista aqui, no top comentarista, o autor cita a Bíblia de liderança cristã. Jesus foi um líder diferente dos escribas e fariseus nos seus dias. Marcos revela as seguintes qualidades de Jesus: competência. Ele assume a responsabilidade de fazer dos discípulos pescadores de homens. Marcos 1,17. E Jesus lhe disse: Vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Compreensão. Ele tinha um conhecimento de todas as escrituras. Marcos 1,22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como escriba. Comando. Ele tinha autoridade e voz de comando
para cada situação. Marcos 1, 25 a 27. Repreendeu-os Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos os admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com que autoridade ordena os espíritos imundos e que lhes obedecem? Com paixão, ele serviu aos outros, que os curou de sofrimento. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo falaram dela. Então, chegando-se a ela, tornou-se pela mão, e levantou-se, e imediatamente a febre deixou e serviu-os. Controle. Ele conseguia manter o controle e organização em situação de confusão. Marcos 1,34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conhecia. Comunhão. Ele permanecia revitalizado por manter unida a fé, a fonte de seu poder. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Item, para terminar o tópico 3, o item 3.3. O servo e a sua influência inspiradora. O autor diz que no Evangelho de Marcos podemos conhecer Jesus pelo que ele é. Conhecemos por suas ações e cuidado com todos, com uma influência inspiradora para todos nós. Jesus é o homem perfeito como o maior padrão de integridade e justiça. A disposição de servir na melhoria das pessoas era extraordinária. Jesus tomou o modelo dos fiéis para a palavra no procedimento no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreja a tua mocidade, mas se exemplo de fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aí no tópico do comentarista, o autor cita novamente aqui o bispo Ferreira, que diz, quem conhece Jesus não o segue pelo que ele faz, mas pelo que ele é. O que Jesus tem de mais impactante em sua liderança é a sua integridade de vida. Bem, aqui nós terminamos então a lição número 2. Muito obrigado por assistir, né? E agradeço a todos. E também aguardo todos na terceira lição, que é a particularidade do servo. Até lá, se Deus assim permitir.